Sejam bem-vindos à cidade de Calgary. Algumas pessoas falam que é a pior cidade do Canadá. Outras, já que é a melhor cidade para se viver aqui. Não existe meio termo. Ou você ama ou você odeia. E hoje você vai descobrir por quê. A história de Calgary é bizarra. Essa cidade nasceu para combater o tráfico de uísque, numa época que uma empresa privada possuía metade do Canadá. Cresceu por conta do petróleo, um dos mais caros de extrair do mundo, e construiu 18 quilômetros de passarelas suspensas conectando os prédios. E hoje divide opiniões, amada ou odiada. E hoje é um dia muito especial. Hoje é o dia do Canadá, o Canada Day. E hoje, enquanto exploro a cidade junto com minha irmã Laís, vou te contar a história de como whisky, indígenas, um governo novo e uma empresa que dominava meio continente criaram essa cidade. E nesse vídeo a gente vai conhecer Calgary para termos as nossas próprias conclusões sobre aqui e conhecer um pouco da história do Canadá. E a cidade de Calgary, ela é cortada por um grande rio, que é o rio Bow, que é esse rio aqui. E onde a cidade foi fundada foi na confluência de dois rios, que é logo ali na frente, que é um parque, o Parque da Confluência. E a gente vai para lá para continuar o vídeo. Dois rios que se encontram, o lugar perfeito para construir um forte. Mas não era um forte para defender de invasores. Era um forte da polícia, Forte Calgary, para combater algo muito específico: whisky. A história de como o comércio ilegal de whisky criou Calgary é muito estranha. E essa região aqui, ela é muito importante para a história da cidade, que bem ali ficava o antigo Forte Calgary, que hoje não existe mais. Ele foi destruído na década de 40, que o Forte Calgary que dá origem à cidade de Calgary. Para entender Calgary, você precisa entender como o oeste do Canadá foi criado. E tudo começa com uma empresa, a Hudson's Bay Company. Fundada em 1670, ela recebeu do rei da Inglaterra os direitos sobre toda a região da Baía de Hudson. Não estamos falando de um pedaço de terra pequeno. Estamos falando de quase metade do que hoje é o Canadá. Milhões de quilômetros quadrados. Uma empresa privada. Eles tinham o monopólio do comércio de peles. E peles antigamente valiam muito dinheiro. E durante 200 anos controlaram completamente essa região. Mas em 1867, algo mudou. O dia que o Canadá celebra hoje. E o Canadá, dia 1º de julho de 1867, ele passa a ser um domínio, ele passa a ter um governo próprio. E nesse dia, as 4 províncias que formaram o Canadá primitivo se juntam, que é o Quebec, Ontário, Nova Brunswick e Nova Escócia. Então elas se juntam e formam o domínio do Canadá. E 3 anos depois, o domínio do Canadá compra da Hudson Bay toda essa região, que é onde fica a parte oeste do Canadá. Só que a região ela já era habitada pelos povos nativos, pelos indígenas que moravam nessa região. Só que existiam os traficantes de whisky. Então eles vinham vender o whisky para os indígenas. E os índios estavam viciados em whisky. E eles trocavam whisky por peles. Então começou um forte. O novo governo do Canadá, recém-criado, constrói um forte aqui. E um forte da Polícia Montada do Canadá. Então eles vêm para combater esses traficantes de whisky que estavam viciando os índios em troca de pele. Olha, é uma história muito assim, peculiar, digamos assim. E a história dos índios canadenses é bastante triste. Os povos Blackfoot, pé preto em português, viviam nessa região há milhares de anos. Imagine, você vive nessas planícies, com família, seus ancestrais, suas histórias. Os Blackfoot
não eram nômades. Eram uma civilização organizada. Caçavam bisões, seguindo rotas migratórias que conheciam há gerações. Tinham um comércio desenvolvido entre diferentes tribos. Trocavam peles, ferramentas, alimentos. Possuíam leis próprias, territórios definidos, sistema de justiça. E então vieram os traficantes de uísque. Comerciantes americanos cruzando a fronteira com barris de álcool destilado, da pior qualidade que existia. Os Blackfoot nunca tinham experimentado nada assim. O vício era rápido e devastador. Famílias destruídas, violência, caos. E nesse momento de maior vulnerabilidade, aparece um governo que eles não elegeram, que fala uma língua que eles não entendem. E esse governo diz: viemos proteger vocês. Mas a proteção tinha um preço: suas terras, todas elas. A ironia é cruel. E aqui no museu conta um pouco das lendas e conta um pouco da história do povo Blackfoot, do povo do povo Pé Preto. E aqui tem um mapa que mostra o Canadá. Aí aqui é a região do início do Canadá, que são as 4 províncias. Aí quando o governo recém-criado adquiriu da Hudson Bay toda essa região aqui, só que para dar uma legalidade, porque essas terras já eram todas habitadas pelos povos nativos. Então o governo foi fazendo uma série de tratados com todos esses povos nativos. E a região que a gente está é essa daqui, que é o Tratado número 7. E o Tratado número 7, ele até está em exposição ali, tipo naquela gôndola ali. Eles dizem aqui que os povos nativos não sabiam falar inglês, eles não sabiam ler inglês. E eles acreditavam que eles estavam fazendo um acordo de paz com os povos que estavam vindo para cá. Não um acordo de transferência definitiva das terras. Então, aqui tanto é uma exposição para mostrar como foi essa época da construção do território canadense, como para colocar uma reflexão sobre o que realmente foi, sabe? Foram acordos para dar um ar de legalidade, mas os povos daqui realmente não sabiam o que estava acontecendo. Eles transferiram o território para o governo canadense, meio que sem saber o que eles estavam fazendo. E como eram várias e várias tribos de povos nativos e eles já tinham um comércio entre eles e eram povos diferentes e eram diferentes etnias, diferentes povos, diferentes culturas que existiam aqui, aí existem exposições contando um pouco da cultura dos povos nativos, do hábito deles, do tipo de roupa que eles usavam, o tipo de comércio que eles faziam, o tipo de comida que eles faziam aqui. Aqui conta um pouco das lendas dos povos nativos aqui. Então a tradição deles era oral. Então eles se reuniam aqui, os invernos são muito rigorosos. Eles se reuniam em volta da fogueira e acontecia a transmissão dos mais antigos para os mais novos das histórias e das lendas indígenas. E uma delas é a lenda da criação do mundo. Então existia um Deus criador. Ele é o Napi, então ele estava sentado na beira do lago e não existia mais nada, só existia água e o Napi sentado em uma pedra. E o Napi pede para 4 animais, para eles mergulharem e procurarem alguma coisa. Aí era o pato, a lontra, o castor, o rato almiscarado, aí os 3 primeiros falham. Mas aí o rato almiscarado, ele vai mais fundo e consegue pegar um pouquinho de lama. E daí com essa lama, o Napi cria o mundo. Tem também aqui um pouco do idioma
dos povos indígenas. Só que é bem impronunciável, assim, pra minha ignorância linguística. Ó. Chuva longa. Não sei pronunciar isso. Itotsinsuta. Não sei, não faço ideia. Quando as flores abrem. Apistista. Não faço a menor ideia da pronúncia disso. E hoje é o dia do Canadá e tá tendo várias exposições aqui. Aqui a comunidade chinesa é muito grande, porque eles precisavam construir a Transcanadense e vieram muitos e muitos operários da China para construir a Transcanadense. Aqui é a Ilha de São Patrick, que é onde está sendo também a outra parte das comemorações do Dia do Canadá. E aí, para ligar a Ilha de São Patrick, na verdade é um braço do rio Bow. E para ligar ao outro lado, você pode atravessar uma passarela, você pode atravessar a ponte, que fica logo ali, ou a passarela molhada. Que para um dia de verão super quente, parece a melhor solução. E vou por aqui agora. Tirar os sapatos, né? Cara, que água gelada! Caramba! Mas assim, num nível que eu não esperava de gelada. Essa água, ela provém do degelo das montanhas, mas pode ser por isso que é tão gelada. Nossa, a água é tão gelada que meu pé adormeceu. Caramba! Passei. Esse é um dos símbolos modernos aqui de Calgary, que é a Ponte da Paz. Ela foi projetada pelo Santiago Calatrava, que é o famosíssimo arquiteto espanhol, que projetou várias coisas, como o óculos lá na nova estação de Nova York, o Teatro de Tenerife e uma série de projetos super diferentes pelo mundo. E a cidade de Calgary queria, em 2012, construir um edifício icônico para a cidade e contratou o Calatrava para fazer esse edifício. E agora pausa na beira do rio para comer um lanchinho da tarde. Tá uma vista maravilhosa e um dia maravilhoso também. Assim, ventando perfeito, assim, tarde perfeita. E olha essa vista aqui maravilhosa. E hoje é dia 1º de julho, representa o Dia do Canadá, o Canadian Day, que foi quando os 4 primeiros estados se uniram para formar o país. Só que o Canadá só conseguiu independência constitucional do Reino Unido em 1982. Então, em 1982, o dia passa a ser o Dia do Canadá. E eu tô agora de frente para a Torre de Calgary. Vão ter mais comemorações hoje ainda no dia,
vai ter queima de fogos e vão ter alguns shows agora. E a cidade de Calgary, ela ficou muito rica por causa do petróleo. Aqui no estado de Alberta, tem riquíssimas reservas de petróleo. É interessante que o Canadá é o terceiro país que tem mais petróleo no mundo. Fica só atrás da Venezuela, que é o primeiro, e a Arábia Saudita, que é o segundo. Depois vem o Canadá e 96% das reservas de petróleo do Canadá são aqui do estado de Alberta. Embora os poços de petróleo não fiquem aqui em Calgary, a sede das empresas petrolíferas ficam. Então foi um grande motor propulsor aqui da cidade de Calgary o petróleo. Laís, você concorda que Calgary é a pior cidade do Canadá? Eu discordo plenamente, porque pra mim, primeiro, não existe cidade melhor ou pior, tem a cidade que você mais se adapta ou não. Justo. Mas Calgary tá sendo uma cidade bem bacana de visitar. Também a gente tá aqui num dia especial, mas tá sendo uma cidade bem viva, assim. Todos os habitantes são muito educados e parece que é uma cidade animada, uma vibe boa, então pra mim tá sendo uma experiência maravilhosa. E uma cidade recente também. É verdade. E outra coisa, aqui no estado de Alberta se paga pouco imposto. Se você vai comprar as coisas, você paga 5% de imposto. Isso foi surpreendente nas nossas compras. Isso foi surpreendente nas compras hoje. Porque no Quebec paga 15%. Então, devia ter comprado várias coisas que eu comprei no Quebec, devia ter comprado aqui em Alberta. O Canadá não é um país uniforme. É basicamente 2 países diferentes que compartilham a mesma bandeira. A costa leste é velha, histórica, europeia. Tem 400 anos de história. O oeste é novo, tem 150 anos. Foi construído por pioneiros, ferrovias, mineração e petróleo. São mentalidades bastante diferentes. E Calgary? Calgary é o coração do oeste. Antes de vir, conversei com pessoas em Montreal, na costa leste. Perguntei, o que você acha de Calgary? As respostas foram, lugar sem cultura, só tem cowboys. O petróleo de Alberta está destruindo o clima. Mas aí, você conversa com quem mora aqui. E a história muda completamente. Impostos baixos, belezas naturais muito próximas, economia forte, trabalho, salários altos, custo de vida razoável, melhor qualidade de vida do país. Calgary pode ser a melhor ou a pior cidade do Canadá. Depende de você. Aqui na cidade tem um sistema de passarelas. Tem uma aqui, tem uma aqui, tem uma lá atrás, tem uma lá atrás, tem uma nessa rua aqui. São mais de 18 quilômetros de passarelas. É um sistema que chama Plus 15, que são 15 pés de altura, que é mais ou menos uns 4,5 metros. Aqui o inverno é muito rigoroso. Então eles fizeram um sistema de passarelas para você poder andar pelos edifícios sem precisar pisar na cidade. É meio que o oposto do, por exemplo, em Montreal, tem a cidade subterrânea, que é o mesmo propósito, que é você andar de um prédio no outro sem precisar sair na rua no inverno. Aqui eles optaram por fazer a cidade elevada, o Plus 15. Eu tô procurando a entrada agora para conhecer lá como é. E aqui tem uma plaquinha, ó, o Plus 15. É a entrada da cidade, das passarelas elevadas de Calgary. Agora estamos dentro já. Tipo, é um sistema bem interessante. É legal que dá pra ver muito facilmente, assim, porque você passa embaixo e você vê as passarelas em cima, né?
Não é tipo a cidade de Montreal que não dá pra ver nada. E tem aqui, ó, os horários de funcionamento. Vai até as 9 da noite hoje. E olha aqui, por exemplo, a gente tá caminhando, já tem uma saída aqui, ó, pro hotel. Hotel Wezin. E o que você acha da cidade das passarelas, do Plus 15? É legal, mas é igual no sistema subterrâneo de Montreal, é bem confuso, assim. Eu acho que você precisa ficar com o mapa e saber onde você tá indo. É. Mas eu tenho a impressão que é menos confuso, assim, as passarelas elevadas do que subterrâneas. Sim. Olha o mapinha aqui, o mapinha. Exatamente. Olha, a gente tá aqui, ó. E a diferença é que aqui também tem mapa, né? Aqui tem mapa, a cidade subterrânea não tem. Ó, você pode andar pela cidade toda sem descer dos túneis, só que esse é um mapa parcial, ó. Continua pra cá, continua pra cá, continua pra cá. Esse já é outro estilo de passarelas. Ó, aqui a gente tá numa passarela, tem um estilo completamente diferente da outra. E ali já tem uma outra passarela, ó, naquele prédio da frente, com um estilo completamente diferente. Eu acho que a gente meio que se perdeu. Mas a gente não tem um objetivo de onde estar indo. A gente não tem objetivo. Se você não tem um objetivo, não tem como estar perdido. Qualquer caminho te leva. Qualquer caminho leva, é justo. Aqui, ó, em homenagem ao que trouxe dinheiro pra Calgary. O óleo, o petróleo. Só que o petróleo, muitas das minas de petróleo daqui de Alberta, elas são... É um petróleo bituminoso, assim. É um petróleo que é difícil de explorar. Tem que ter uma grande tecnologia para exploração de petróleo. Aqui é a Chevron, ó. É o prédio da Chevron. Vamos pegar uma saída agora para as ruas de novo. Ó, a gente estava exatamente nesse prédio aqui do lado de dentro. Aí a gente tá meio que perdido agora pro lado de fora. Mas olha que legal, quantas passarelas tem? Tipo aqui, ó, dá pra ver tipo, os 3 próximas estão ligadas. Aqui tem uma infinidade de passarelas até lá na frente. Aqui também tem passarelas, ó, uma bem grandona ali. E aqui, a Transcanadá, ela cruza a cidade. Então, a todo momento passa trem de carga no meio. A Transcanadá, essa ferrovia, ela foi muito importante pro desenvolvimento dessa região e para a exploração da região oeste do Canadá. Uma coisa que chama muita atenção nessa cidade é que o dia não acaba. Eu não sei o que está acontecendo. Lógico que é o verão, mas agora é 9h50 da noite. Na noite não, né? Porque tá dia. 9h51 e tá dia ainda. Dia! Vai ter uma queima de fogos, e a queima de fogos é 11 horas, 11 da noite. Aí no primeiro momento eu achei que tava tarde demais. Mas não, aqui no verão os dias são muito longos. Mas eu não esperava, assim, eu esperava que fosse um longo dia, mas não que 10 horas da noite tivesse sol ainda. Nós estamos indo para procurar os fogos de artifício. Aqui tem um parque muito grande, tem o maior rodeio do Canadá. Fica no Stampede Park, que é bem aqui. Só que começa daqui 3 dias, 4 dias começa o rodeio do Canadá aqui no Stampede. Então tá fechada a passagem. Agora a gente tá voltando um pouquinho para encontrar a passagem do lado de lá.
São quase 10h30 da noite já, não é isso? Isso. Quase 10h30 da noite e ainda tá claro o dia. Estamos esperando agora a queima de fogos, que vai ser do estádio do Stampede. Ah, não. É pro lado de lá os fogos. Eu acho... Ah, não! É muita sacanagem. Eles começaram a queimar do lado de lá. A gente saiu, começou a queimar do lado certo. Feliz Dia do Canadá! E então, Calgary, melhor ou pior cidade do país? Vou te dar minha opinião honesta. Me surpreendeu muito. Eu não esperava gostar tanto, mas gostei. É diferente, é um pouco controversa, mas tem algo genuíno aqui. E nos comentários, me diga, você está do lado de quem ama ou de quem não gosta de Calgary? Mas antes de terminar, tem uma história que você precisa saber. Lembra da Hudson's Bay Company, aquela empresa que possuía metade do Canadá? Ela existiu até 2025, desde 1670. Era a empresa mais antiga da América do Norte. Do comércio de peles, virou loja de departamentos. E poucos dias antes de eu gravar esse vídeo, a última loja fechou as portas. A empresa que literalmente começou o oeste do Canadá não existe mais. É o fim de uma era. Calgary é conhecida pelo slogan Portal das Rochosas, porque fica próximo das Montanhas Rochosas canadenses. Um dos lugares mais fenomenais do mundo todo. Eu não vim aqui por Calgary, eu vim pelas Rochosas. Cheguei de avião com minha irmã Laís e a partir daqui começaremos uma jornada de motorhome, 6.000 quilômetros de volta para Montreal, atravessando os lugares mais incríveis da América do Norte. Parques nacionais, lagos glaciais, de cura impossível, geleiras que você pode tocar, montanhas que parecem Photoshop. E o melhor, estamos pagando apenas $1 por dia de aluguel do motorhome. Os próximos vídeos vão ser diferentes. Vão ser a nossa jornada de volta ao leste. No próximo vídeo, eu vou te contar como você também pode alugar um motorhome por $1 por dia. E vamos começar essa jornada. Se você gostou desse vídeo, deixe um like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Porque o que vem agora é espetacular. Obrigado por assistir e até em breve.